Bem-vindos àqueles que pela primeira vez participam neste nosso debate. É só para recordar que esta plataforma é uma iniciativa de jovens, amigos e naturais do Mochico, cujo objetivo é fazermos reflexões à volta da vida da nossa província. A partir de que premissas nós podemos ajudar que a nossa província possa desenvolver-se. Então, é uma iniciativa apartidária, é uma iniciativa simplesmente que tem o foco em aspectos científicos, pedagógicos e nada de inclusão partidária. É uma iniciativa que já tem a duração de quase 3 meses. Este é o 6º debate que nós vamos realizar e temos a honra de termos como preletor de hoje José Manuel Imbamba, Dom Imbamba. Mas antes quero só fazer aqui ou apresentar quais são as regras deste debate. Numa primeira parte, eu vou fazer a apresentação do perfil do preletor. Depois o preletor terá cerca de 30 minutos para fazer a sua apresentação. De seguida, vamos ter um momento de intervenções, com a duração de 2 minutos por cada intervenção. Em função do número de participantes, vamos dar numa primeira parte 10 intervenções, para depois dar a possibilidade do preletor dar as respostas. De seguida, vamos abrir um segundo momento para intervenções, outra vez a possibilidade do preletor responder e darmos por finalizado no fim o nosso debate. Caso se justifique, podemos abrir então, excepcionalmente, um terceiro momento. Vou então passar já de seguida e sem demora ao perfil do nosso preletor de hoje. Ele se chama José Manuel Imbamba. É natural do Boma, na cidade de Luena. Nasceu aos 7 de janeiro de 1965. É arcebispo. Tem o seu perfil, tem o percurso acadêmico. Fez o ensino médio no Seminário Maior de Luanda, o curso de filosofia no Seminário do UIS, o curso de teologia no Seminário Maior de Luanda, é doutorado em filosofia em Roma pela Pontifícia Universidade Urbaniana. Em 1991 foi ordenado padre. Em 2008 foi ordenado bispo do Dundo e em 2011 foi ordenado arcebispo da Arquidiocese de Saurimo. Tem como lema de vida tudo para todos, dentro do princípio da humildade e da simplicidade. Como passatempos favoritos, ele foi jogador de basquetebol e ainda joga quando pode, e tem na guitarra e na leitura os seus hobbies que mais o ocupam. Atualmente, é também vice-presidente da CIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, e é o Magno Chanceler da Universidade Católica de Angola. O tema que Dom Imbamba vai nos presentear hoje tem como título Crenças, hábitos e costumes dos povos da região leste versus o desenvolvimento. Vamos prestar atenção. Dom Imbamba, por favor, tem a palavra. Muito obrigado, Aguinaldo, e boa tarde a todos meus caros amigos. Realmente estou muito satisfeito e nesta plataforma para podermos dialogar, refletir sobre a nossa realidade. Dou os meus parabéns aos promotores deste debate. É assim que vamos conseguir concertar ideias, alinhá-las para podermos ser respostas vivas
aos ingentes trabalhos que temos por fazer e desafios com que nos vamos deparar. Saúdo a todos e a cada um, sobretudo a muitos meus coetâneos que vi aí, que há muito não nos víamos. Paz e bem para todos vós. Boa tarde. Indo para o tema que me foi sugerido, realmente, desculpem se estão a ouvir uma música de fundo, é na rua, não é em minha casa. Acho que vou fechar um bocado a janela para não interferir muito na minha comunicação. Muito bem. O tema é muito candente, crenças, hábitos e costumes dos povos do leste de Angola versus desenvolvimento. É um tema de per si muito exigente, mas que com o contributo de todos nós, penso que conseguiremos tirar o essencial para a resposta que nós devemos dar perante este quadro. Crenças, hábitos e costumes têm a ver com a cultura. A cultura, como sabemos todos nós, é aquela segunda natureza que nós homens criamos. Aquele esforço que nós fazemos para adaptar a natureza à condição do homem. Aquele esforço que cada um de nós faz para sair do seu ser animal para o seu ser homem. Mas também sabemos que cada um de nós vive, cresce e se desenvolve dentro de uma sociedade. E esta sociedade tem as suas crenças, os seus usos, os seus costumes, os seus hábitos, tem, digamos assim, os seus valores, os seus modelos de comportamentos, o seu direito, a sua ética, que fazem com que este indivíduo tenha um determinado modo de ser, tenha um determinado modo de agir, tenha um determinado modo de manifestar o seu ser pessoa. Eis aqui, nesse quadro da cultura, que nós vamos encontrar tudo aquilo que é o patrimônio, digamos assim, que vai fazer com que a pessoa tenha a sua carta de identidade perante as outras pessoas, perante as outras línguas, perante as outras etnias, perante as outras culturas. Cada um de nós é fruto da sua cultura. Cada um de nós é fruto daquilo que ele absorve da cultura onde nasce, para ter uma certa mentalidade, para ter uma certa postura, para ter uma certa atitude, para ter uma certa maneira de se projetar para os outros. Agora, é aqui onde nós encontramos aquilo que em sociologia chamamos, pois, a dinâmica da própria cultura. Porque a cultura não é estática. A cultura, quem a faz é o homem. E a faz para o homem. A faz para que o homem se torne cada vez mais homem. E esta cultura não pode ser uma relíquia, digamos, algo que herdamos e que vamos manter assim tal e qual. Ela está sujeita a essas transformações que vão acontecendo na história, que vão acontecendo no próprio ser humano, que vão acontecendo na história política, que vão acontecendo na história social no seu todo. Por isso, a cultura não é automaticamente boa. Ela tanto pode ser boa como pode ser má. Daí a consciência crítica que nós devemos saber ser para podermos identificar aqueles fatores culturais empobrecedores, aqueles fatores que em nada contribuem para a humanização, que em nada contribuem
para que o indivíduo se emancipe, aqueles fatores, logicamente, devem ser extirpados, para alavancar aqueles outros que vão fazer com que o homem atinja a perfeição do seu ser homem, atinja a consciência crítica para poder se fazer valer das suas prerrogativas e construir um ambiente cultural saudável, edificante, um ambiente cultural que o ajude a ser ele mesmo e a saber lidar com as outras pessoas. É óbvio que esta dinâmica da cultura vai fazer com que cada época, cada indivíduo, cada geração tenha, de facto, que se encaixar à própria dinâmica da história. É por isso que a cultura está sempre aganchada ao evoluir da própria história. Nós não podemos manter mentalidade ou interpretar os fenômenos de hoje à luz da mentalidade dos nossos ancestrais, que viveram num contexto totalmente diverso ao nosso. E no quadro das crenças, hábitos e costumes, claro, na nossa cultura encontramos muitos desses hábitos e costumes que entravam, que não humanizam, que não incentivam o desenvolvimento, que não ajudam a pessoa a explorar o seu saber, a explorar a sua bagagem intelectual, porque há hábitos, há crenças e há costumes na nossa cultura que inibem, que amedrontam, que afrouxam, que não incentivam para a pessoa mostrar o que vale, para a pessoa mostrar o que sabe, para a pessoa mostrar o que pode fazer. E exatamente por causa desta casa cultural que tende a limitar, digamos assim, a explosão criativa, o gênio criativo de cada indivíduo. E quais são, concretamente, estes usos, hábitos, crenças e costumes que manietam, digamos assim, as pessoas da nossa região para não poderem, digamos assim, mostrar o potencial intelectual que carregam para o bem da própria terra, para o bem da própria região. Sobre esta questão, eu já tenho dado muitas entrevistas sobre isto. Eu tenho dito sempre que a nossa cultura tem tradições que negam o desenvolvimento, tem crenças que negam o desenvolvimento, tem usos e costumes, tem práticas que anulam esse desenvolvimento. Explico-me. Um dos primeiros handicaps que nós temos como entrave grande para a dinâmica do desenvolvimento é exatamente a crença na feitiçaria. Este é o primeiro obstáculo que nós temos. A crença na feitiçaria nos coloca num nível de mitologia, num nível de ideologias, num nível de crendices, num nível de infantilismo, num nível de não querermos, de facto, explorar a ciência, não querermos explorar as nossas próprias capacidades inteletivas e volitivas. E então caímos nestas crendices. E a mentalidade feiticista, de per si, é inibidora do desenvolvimento. Porque normalmente a mentalidade feiticista acarreta consigo todo um viver, todo um modo de viver, todo um modo de pensar, todo um modo de agir. E é uma mentalidade que quer nivelar, mas nivelar por baixo. Porque não quer ver quem sobressai, não quer ver quem empreende mais, não quer ver quem pode mais, não quer ver quem oferece mais. E, claro, na base da feitiçaria, normalmente está a inveja. Está a inveja.
E, aliás, temos muitos adágios na nossa língua que espelham isto que eu estou aqui a dizer. E de modo que este é um entrave, uma barreira cultural que nós temos que transpor, que nós temos que eliminar, se é que, na verdade, queremos desenvolvermos. Explico-me também, porque com esta crença, e a partir desta crença, nós acreditamos que quem é rico, normalmente, não é pelo mérito próprio, não é pelo esforço próprio, ou porque matou alguém, ou porque fez uma mixórdia qualquer, ou porque tem a cobra que vomita dinheiro, ou porque foi ao Congo comprar não sei o quê, para justificar a sua riqueza. Nunca é fruto do seu trabalho, nunca é fruto do seu gênio criativo, nunca é fruto do seu esforço pessoal. Então, atribuímos sempre a riqueza a terceiros. E esses terceiros, normalmente, são seres maléficos. Nós justificamos a nossa riqueza a partir de razões, de causas maléficas. E isto, claro, atrofia, por um lado. E, por outro lado, também as pessoas fogem, porque têm medo de mostrar o que valem, de mostrar o que podem dentro do seu próprio espaço onde eles nasceram. Ou porque a própria família também, outra prática cultural nossa, o sentido de família nosso, como sabemos, é muito alargado. E se na família aparece alguém que pode mais, com alguma posse, então todos nós vamos olhar só para aquela pessoa. Ele é que tem que resolver os nossos problemas, ele é que tem que trabalhar por nós, ele é que tem que dividir por todos, ele é que tem que fazer por todos. E isto também já limita muito o próprio desenvolvimento. E o grande senão acontece mesmo, por exemplo, por ocasião da morte, normalmente, do marido. Quando o marido morre, este marido que trabalhou, suou, investiu para ver os seus filhos crescerem, para ver os seus filhos amanhã continuarem com o empreendimento do pai ou da família, quando esse indivíduo morre, o que é que nós assistimos? A desgraça total, o assambarcamento total. Portanto, a viúva normalmente é expoliada de tudo. Os filhos, o direito à herança não existe no nosso viver costumeiro. Os filhos não são tidos nem achados. Tudo aquilo que o pai deixou desaparece. Se ele começou a fazer um empreendimento, tudo aquilo é saqueado. E a tendência da família qual é? Vamos vender tudo para dividir o dinheiro. Até a própria casa, onde está a viúva com seus filhos. Há conflitos grandes neste sentido. Isto é o que é? É miséria, é pobreza. Portanto, para continuar, tudo isto gira à volta da mentalidade feticista. Gira à volta deste não apreciar o mérito do outro, deste não apreciar a riqueza do outro, deste não apreciar o trabalho e o esforço do outro. Portanto, nós menosprezamos, nós procuramos justificações para que o outro se desencoraje, fuja e vá trabalhar noutro sítio, vá investir noutra paragem. Portanto, esta mentalidade feticista também faz com que nós não aceitemos, por exemplo, nem a doença, nem a morte como factos naturais. São sempre os outros que provocam. São sempre os outros que arranjam essas desgraças para nós. Esta mentalidade feticista tem consequências colaterais que fazem com que nos inibamos. Vivamos no medo, vivamos na frieza, vivamos escondidos, vivamos com este receio e nesta insegurança de que se eu mostrar o que valho, se eu mostrar o que sou capaz, se eu mostrar o meu brilho, alguém vai me fazer mal. Este é um fator inibidor que nós devemos ultrapassar dentro da nossa cultura. Para não falarmos
da própria falta de solidariedade. Em virtude desta mentalidade feticista, nós não queremos ver os outros crescer. Nós não queremos ver os outros avançar. Então é mais ou menos como aquela figura que normalmente aparece. Enquanto que os outros ajudam-se para se ingrarem para a dignidade, nós puxamos para baixo. Nós não queremos que os outros avancem. E se os outros não avançam, é toda a comunidade que não avança. E isto também, na nossa região, é muito forte. Para não falarmos também das próprias intrigas, calúnias, tanto as crises identitárias, o não nos assumirmos assim como nós somos, o não nos sentirmos filhos da terra, o não amarmos a própria terra, tanto o vermos a nossa terra simplesmente como berço e mais nada, e não fazermos nada por ela. Todas essas realidades, todas essas tendências atrofiam, penso eu, o nosso desenvolvimento, sem entrarmos, pois, nas querelas políticas, nas querelas interpretativas dos próprios fenômenos que vão acontecendo à volta do nosso viver social. Como disse numa das entrevistas que eu dei na semana passada, o problema da pobreza na região leste não tem só razões políticas, mas tem também, sobretudo, razões culturais. E eu penso que são essas razões culturais que nós temos que atacar em primeira mão. São essas razões culturais que nós temos que identificar, porque o problema também está aí. O problema da feitiçaria não é só o problema do leste. Este é o problema de todo o país. É o problema de toda a África. Mas na nossa região tem uma incidência também muito forte. Se nós termos em conta que a região leste é a mais analfabeta que há no país. Se nós tivermos em conta que a região leste foi a que tardiamente teve contato com as outras culturas estrangeiras, ocidentais, concretamente. Se nós tivermos em conta que também a região leste sofreu muito as vicissitudes da guerra e do isolamento. Portanto, o próprio abandono pelas distâncias e pelas vontades políticas também. Portanto, todos esses fatores determinam o não desenvolvimento da nossa região. O que fazer no meio de tudo isto? Claro, tudo isto não deve passar só num discurso romântico, num discurso de ficarmos sempre a lamentar e a girar sobre os mesmos problemas. O que nós dizemos em ponto grande em relação ao nosso país, podemos dizê-lo em ponto pequeno em relação à nossa região. Tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Somos nós que temos que pensar a nossa região. Eu estou a falar em termos de região, porque, felizmente, a região leste é uma unidade cultural. Tive a graça de nascer no Mochico, trabalhar na Lunda Norte e agora estou a trabalhar na Lunda Sul. Por isso, conheço esta região de les a les. E isto também me habilita, de facto, a fazer este estudo comparativo em relação aos problemas comuns que nós temos na nossa região. E a solução primeira, para mim, passa mesmo pela escola. Não temos outra saída. Temos que disseminar a escola, para que, a partir da escola, nós consigamos injetar essa semente cultural diferente. Essa semente cultural que não negue as nossas raízes, que não negue as nossas tradições, mas que não se sinta aprisionada pelas tradições culturais. A cultura deve fazer o homem e não o contrário. É preciso que o homem pense a sua cultura e liberte a cultura também de muitas tradições obscuras, tenebrosas e inibidoras que não nos ajudam a dar o voo
mais alto de perfeição. Daí, também, como segunda solução, devemos aperfeiçoar a nossa própria cultura. Temos que sentar com os mais velhos para eles perceberem que a cultura não é uma peça de museu, que a cultura não é uma relíquia que nós devemos levar com todo cuidado. A cultura é algo que nós devemos recriar todos os dias, todas as vezes. Se nós virmos que determinadas práticas, determinados costumes, determinadas tradições, determinados hábitos não elevam a nossa dignidade, então devemos banir aqueles hábitos, aqueles costumes, porque não incentivam o ser humano, não ajudam a nossa humanização. Também, como outra solução, devo lançar aqui um desafio que já tenho lançado várias vezes aos órgãos de justiça. É preciso que a justiça diga alguma coisa também, que não relegue esta mentalidade só como sendo, como alguém me respondeu em tempo, isto é do direito costumeiro, que não fiquemos só por aí, que não digamos esse assunto vão resolver segundo a tradição. Não. É preciso que a ciência diga algo sobre isto. É preciso que os fazedores da justiça digam algo. É preciso que tenhamos a coragem de dizer que os adivinhos são assassinos, são bandidos, são mentirosos, são ladrões. É preciso que isto seja dito. Porque enquanto nós não identificarmos este mal, verdadeiramente nós continuaremos sempre a adiar o nosso desenvolvimento. Porque para mim, a pior praga que nós temos são mesmo os adivinhos. São eles que disseminam toda esta desordem, que incutem medo, que atacam as pessoas, que querem mostrar que podem alguma coisa, acusando-as de feiticeiros para poderem fugir e assambarcarem as riquezas deles. Então, tudo isto, para mim, constitui exatamente a saída mais airosa que nós podemos ter para podermos avançar no caminho do desenvolvimento. E também, no campo da religião, é preciso termos a coragem de banir determinadas seitas religiosas que fomentam esta prática da adivinhação e da feitiçaria. Portanto, são todas, digamos assim, fórmulas assim, muito telemáticas que eu aqui acenei e que com as vossas intervenções poderemos, pois, desenvolver mais. O importante, o fator determinante do desenvolvimento da nossa região passa por nós mesmos. O problema somos nós, a solução também somos nós. Tenho dito e estou à vossa inteira disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Mbamba. Muito obrigado. Eu não vou quebrar aquilo que são os pensamentos dos participantes. Vamos abrir já o debate e quem tiver já alguma intervenção, temos a Beatriz e temos o Fábio. Depois temos o Vicente. Beatriz primeiro, Fábio e Vicente. 2 minutos cada um, faz favor. Doutora Agnaldo, estou ultrapassada, peço desculpas, não foi... Não... Fábio. Sim, estou. Fábio, não tem o microfone ligado. Vicente. Podes avançar. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. O meu nome é Moachimo Vite, ou seja, Vitinho ou Vicente. Antes de mais, felicito o reverendíssimo José Mbamba pela brilhante dissertação e ao ilustre Agnaldo pela magnífica moderação. Bem, estimados, conforme a abordagem do Dom Mbamba, falar de crenças, hábitos, costumes dos povos do leste
na minha opinião, é um tema interessante e muito abrangente, porque trata da nossa fé, da nossa cultura, da nossa identidade, acima de tudo da cultura que nós herdamos dos nossos antepassados e a sua adaptação na sociedade atual. Bem, neste âmbito tenho duas questões para fazer. Qual é a avaliação que o preletor faz sobre a união dos povos na região leste, em especial na província do Mochico? A outra questão, ou seja, a segunda questão é: qual é o ponto de vista que Sua Excelência tem sobre a fuga de quadro na região do leste? Bem, ilustres conterrâneos, por enquanto é tudo. Se calhar ao longo do debate poderei dar a minha contribuição ou fazer outras questões. Termino por aqui, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Padre Chalelo, faz favor. Exato. Muito Padre obrigado. Chalelo, depois do Dr. Beto Maceca. Exato. Muito obrigado, Excelência Dom Mbamba e Dr. Aguinaldo Carrilho também pela moderação. A minha intervenção é a título de contribuição num dado bastante útil a nós, operadores de direito, que Dom Mbamba, de fato, partilhou de uma maneira profunda, que eu acho que era necessário os órgãos de justiça e direitos humanos também deviam refletir. Eu, de fato, estou de acordo aí com aquilo que ele partilhava, no sentido de que, de fato, os fomentadores e até de alguma maneira profunda desta mentalidade feticista são os adivinhos. Infelizmente, são os adivinhos que colocam parentes, familiares uns contra os outros e eles indiretamente aproveitam-se disso para poder recuperar alguns dividendos em relação à questão exatamente do dinheiro. Nos órgãos onde eu tenho participado nas conferências, tenho sempre defendido que quando houvesse aquelas situações, às vezes dramáticas, ligadas às acusações da feitiçaria, era necessário que não só fosse responsabilizado aquelas pessoas que foram envolvidas, aliás, as pessoas que foram envolvidas, que também fosse um dos primeiros a ser, de fato, envolvido e acusado, deveria ser o adivinho, porque o causador de fomentar essas intrigas no seio da sociedade, da comunidade, das famílias, é o adivinho. Ele tira o seu dinheiro, se coloca no seu cantinho, vive dessas intrigas e coloca as famílias umas contra as outras. De tal maneira que quando há morte, há aqueles assassinos, há aquela coisa, o adivinho não deveria ser, de fato, imune. A primeira pessoa que deveria ser acusado até criminalmente, deve e deverá e deveria ser exatamente o adivinho, né? Porque é o causador de tudo. Ele aproveita-se desse truque mágico, aproveitando a insensibilidade das famílias, para poder fazer o seu negócio e viver exatamente de contenda para satisfazer os seus caprichos. Não quero monopolizar, agradeço e muito obrigado. Obrigado. Ao lado, parece que o doutor Arcanjo queria, né? Doutor Beto, um momento só. O doutor Arcanjo está mesmo ao lado do doutor Chalelo. Não, obrigado. Eu, na verdade, o doutor Chalelo levantei a mão em virtude do doutor Chalelo ter referido. Tá bem. Obrigado. Doutor Beto Maceca. Muito boa tarde a todos. Começo por saudar Dom Mbamba e agradecer por esta apresentação. Eu teria aqui, primeiro, uma contribuição. Eu estou plenamente de acordo quando diz que a chave do sucesso ou do progresso na região e na província depende muito de nós. E é um elemento fundamental que Dom Mbamba tocou, que é a educação. E pela experiência que eu tive nesses 2 últimos anos que estive a trabalhar no Mochico, e eu ainda disse da vez passada, quando fui preletor, o ponto crítico, a chave do sucesso nossa é a educação, é investir na educação. Mas a educação não é ter só salas de aula, é ter os materiais e, fundamentalmente, professores à altura. Porque se nós não investirmos no capital humano, dificilmente poderemos dar esta volta. E a pergunta que eu tenho é a seguinte: Dom Mbamba, os africanos no global e os angolanos, acho que também vivem conflitos que vêm
da sua própria história. Uma história que não teve o seu curso normal, como outros povos, com fenômenos como o colonialismo, o choque de culturas, e nós, da área que somos originários, na nossa área de trabalho, sentimos muito isto. A pessoa de manhã vai ao médico, mas à tarde tem que apanhar um tiçapo, tem que ir ao Quimbanda. Há um conflito dentro de nós. Isto também tem a ver, às vezes, com a nossa religiosidade. Nós de manhã vamos à igreja, normal, mas à noite ainda vamos para crenças que têm a ver com a nossa ancestralidade. Quais seriam os melhores caminhos para além da educação? Como resolvermos este conflito, este desequilíbrio que vive dentro de nós, este conflito entre aquilo que nós fomos ou daquilo que somos originários e o choque que tivemos ao incorporar elementos de outras culturas, da nossa cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Lembra. Hugo, pode intervir. Obrigado, boa tarde a todos os presentes, boa tarde, Dom Imbamba. É com um privilégio que estamos aqui a esta mesa redonda. Já algumas perguntas foram bem feitas e eu também teria feito outra com alguma simplicidade. Será que o nosso subdesenvolvimento não tem a ver com o período de colonização da região leste, uma vez que, para todos os efeitos, a colonização da região leste terá começado em 1915 e as cidades terão sido fundadas depois de 1915 e foi o palco também das grandes guerrilhas entre os movimentos de libertação? Apenas essas questões. Obrigado. Bem, obrigado. Vamos então agora ouvir a resposta de Dom Imbamba e a seguir vamos abrir o segundo momento de intervenções. Obrigado. Muito obrigado, Aguinaldo. Respondendo às questões que o nosso Mwachimbo colocou, que avaliação faço sobre a união dos povos do leste, de modo especial do Mochico. É óbvio que o Mochico, dentro da cultura que une as três províncias, o Mochico tem alguma diferença. Porque o Mochico, em virtude do caminho de ferro de Benguela, o Mochico tornou-se uma província de muita dinâmica cultural. Quanto à chegada de outros povos, de outras culturas, criou uma certa personalidade cultural típica dos habitantes do Mochico, dos habitantes do Luena, de modo particular. De modo que é uma avaliação que eu faço positiva, porquanto nós conseguimos conviver. Penso que muitos de nós brincamos noutras línguas, embora as nossas línguas maternas fossem outras. Muitos brincamos em Umbunda, em casa falávamos Choca e vice-versa, na escola falávamos português e outras línguas que se encontram na nossa província, na nossa cidade. E tudo isto fez com que nós tivéssemos um certo patrimônio cultural diferente, por exemplo, com os nossos irmãos que estão na Lunda Norte, por exemplo. Saurimo também está no cruzamento. Saurimo já vive este cruzamento. Mas já a Lunda Norte, também por causa do seu passado histórico, ser uma zona fechada devido aos diamantes, etc., etc., as pessoas lá também ficaram um bocado fechadas. Tanto é assim que eles fazem sentir que tu, mesmo sendo Chokwe, por exemplo, o teu Chokwe não tem nada a ver com eles. Falo isso por experiência, né? Do meu sacerdote natural da Lunda Sul, que trabalhava no Kwango, por exemplo. Durante uma pregação, alguém teve a coragem de dizer: esse teu Chokwe de Saurimo ninguém está a perceber, por exemplo. Quando eu cheguei lá, eu já sabia dessa história, rezei a missa em português, falei em português e no fim reclamaram: ah, senhor bispo, nós gostaríamos de ouvi-lo em Chokwe, nosso filho, nós tínhamos orgulho. E eu respondi: então, se o Chokwe da Lunda Sul não perceberam, o que dirão do Chokwe de Mochico? Pronto, e aí aproveitei
dar a lição que eu dei. Para dizer que, de facto, esta união dos povos do leste ajudou as pessoas do Mexico a serem mais abertas, a serem mais acolhedoras, a serem mais compreensivas em relação à diferença cultural. Portanto, isto comparativamente a esta unidade cultural que encontramos cá na região leste. O meu ponto de vista sobre a fuga de quadros da região, tanto os fatores são mesmo aqueles que eu apontei. O quadro cultural nosso não é propício para a exaltação das capacidades inteletivas das pessoas. Ou as pessoas sentem-se ameaçadas, amedrontadas, inseguras em mostrar o seu potencial. E para não falarmos dos próprios condicionalismos políticos, né, como Chico, aquilo que eu pessoalmente vivi, por exemplo, naquela guerra de 2003, aquilo foi mais uma caça a todos aqueles que podiam fazer desenvolver, por exemplo, a província do Mexico. Mais do que razões políticas, mas foi mesmo para exterminar todos aqueles que tinham potencialidade de poderem alavancar a nossa província. Então, essas tendências também estão latentes. Então, é preciso nós termos coragem de purgar todos esses receibos que nós ainda temos no nosso subconsciente. O nosso orgulho próprio não nos ajuda a assumir e aceitar aquilo que o outro vale, aquilo que o outro pode, aquilo que o outro é. Então, nos auto-excluímos, nos auto-afugentamos. E isto, claro, cria e cava o fosso da pobreza e da miséria. Então, é preciso que nós ataquemos essas bases culturais que fazem com que nós não nos sintamos felizes na própria terra, não nos sintamos realizados na própria terra. E não só. Essa tendência de atribuir sempre o mérito a algo irracional, a algo mitológico, a algo que não nos ajuda a valorizar a nossa própria inteligência e a nossa própria capacidade. Então, se eu não tenho este ambiente cultural que me vai dignificar, que me vai honrar, claro, eu vou procurar outro espaço onde sou valorizado, onde sou tido e achado. E é isto que acontece em relação aos nossos quadros da região leste. Agradeço o contributo que o senhor padre Jorge deu. Realmente este é o encorajamento que nós fazemos, porque há muitas atrocidades à volta desta mentalidade toda. Doutor Beto, é verdade que o nosso continente tem conflitos vários. Conflitos com a própria história, conflitos ainda não resolvidos por causa dos dissabores da colonização, tanto nos seus prós e contras, e esse choque de culturas, e nós vivemos este drama, vivemos esta ambivalência. Agora, o importante mesmo é nós continuarmos a insistir na ciência, a insistir na educação. Por que nós ainda vivemos nesta desconfiança das capacidades do médico em relação ao Quimbanda, por exemplo? Exatamente porque muitos dos nossos hospitais não conseguem dar respostas científicas aos problemas de saúde que nós temos. Não conseguem resolver os problemas elementares de saúde. Isso por causa mesmo das deficiências que nós encontramos nos nossos hospitais. Temos médicos muito competentes, mas cujos serviços não ainda satisfazem, não dão aquela resposta satisfatória aos pacientes. Daí essa desconfiança. Então as pessoas estão aí, nesse titubear, se acreditar aqui ou acreditar lá. E depois esta crença mitológica e estas forças ocultas que são apresentadas como seres extra-humanos, como seres potentíssimos, tudo isto condiciona o nosso subconsciente para não nos libertarmos disto. Daí o papel que todos nós temos, enquanto fazedores da cultura, que temos de ajudar as pessoas à conversão. A conversão,
aqui já falo como religioso, a conversão é mesmo isto. Porque nós não podemos viver na dualidade ou na hipocrisia. Então é preciso nós nos limparmos de todas essas crendices que fazem com que nós não acreditemos nos nossos próprios méritos. E é verdade também que o encontro de culturas deve nos enriquecer, porque nós devemos aprender com as outras culturas que já encontraram soluções de problemas que nós ainda estamos a viver. É como se diz, eu não vou perder tempo para inventar a roda. A roda já está inventada há milhares de anos. Então é preciso que eu aproveite o que de melhor as outras culturas já têm para poder fazer evoluir a minha cultura. Nós, na nossa igreja, falamos da inculturação, por exemplo, do Evangelho. É mesmo isto. É preciso que a cultura desperte para a humanização, desperte para a realização plena da pessoa humana, desperte para dar aquela satisfação que todos nós desejamos, para que cada um se sinta ele mesmo no seu saber, no seu agir, no seu ser e no seu manifestar as suas potencialidades. E a educação é a força motriz. De fato, concordo consigo, é preciso que não construamos só salas. É preciso apostarmos no homem. Na entrevista que eu dei, dizia também, apostar no homem não é só dar-lhe um instrumento técnico-científico, é preciso humanizar a inteligência, é preciso munir de ética a inteligência, é preciso munir de ideais e fins a própria inteligência, para que a pessoa possa crescer dentro desta harmonia e saber interpretar condignamente os fenômenos sociais e culturais para poder afirmar-se condignamente. Meu caro Hugo, o subdesenvolvimento também pode ter estas razões. Essas razões, digamos assim, são razões externas. Aquelas razões, como eu disse também, o nosso encontro com o mundo ocidental foi tardio. E isto também pesa, tem o seu peso. Mas, por causa disso também, nós devemos encontrar as próprias causas endógenas. Essas causas culturais, sobretudo, que fazem com que o nosso desenvolvimento ainda seja muito insuficiente. Eu tenho dito muitas vezes, quando visito as aldeias, a lamentação é sempre esta. Por exemplo, aqui na zona da Lunda Sul, onde me encontro presentemente, a lamentação é: nós temos muita riqueza, o nosso chão é muito rico, os outros vêm, exploram e vão, e nós estamos sempre na miséria. E qual é a razão? A razão é mesmo esta. Os nossos filhos não estão a ser empregados, os nossos filhos não estão a trabalhar em catoca, e eu pergunto sempre, os nossos filhos estudaram? Os nossos filhos têm capacidade para trabalhar com as máquinas? Os nossos filhos... E, claro, essas saídas todas têm a ver também com as políticas que nós temos em relação a essas regiões, a essas realidades todas. Porque o nosso jovem também colocou na cabeça que ter riqueza é ir cavar diamante, por exemplo. Não quer saber da escola, não quer saber do próprio aperfeiçoamento. Felizmente, este quadro cada vez mais tende a inverter-se. Agora, fico feliz ver muitos jovens a emigrarem, a ir procura de escola, a ir procura de universidades. Sou feliz por isso. Antes era um fenômeno que não se via, porque todos estavam obcecados pelo diamante, pelo garimpo do diamante, pela magia do dinheiro. Então, estas mentalidades cavam, digamos assim, as bases para o nosso próprio subdesenvolvimento. A colonização tardia é um dos fatores, mas isto não é determinante. E a colonização já passou, já somos independentes, agora é preciso sermos nós a cavar o nosso próprio desenvolvimento, a trazê-lo de cima, vencendo todas essas amarras culturais que atrofiam a nossa inteligência. Obrigado, Mbamba. Vamos abrir agora ao segundo momento. No primeiro ficaram de intervir
o Ismael e o Fábio, e depois tem a Esmeralda. Mais alguém? Tem um que tá no escuro, mas não consigo. Está com a mão levantada com o Galaxy J7 Prime. Ok. Depois da Esmeralda vais intervir. Tem a palavra Ismael, depois tem o Fábio, depois tem a coisa. Faz favor. Ok, Dr. Guido, muito obrigado. Gostava de saudar também o Dom Imbamba e agradecer pela preleção. Hoje assisto aqui com a minha esposa, portanto, a audiência desse Repensar Mochico está a crescer. E pela qualidade das palestras, isso há de continuar a crescer. Dom Imbamba, eu aproveito para colocar a seguinte questão. É uma questão infantil, mas se calhar aproveito a oportunidade para colocar, para saber, feitiço existe? O que é feitiço? E por outro lado, gostava também de ouvir Dom Imbamba dizer se será a aculturação o fator decisivo para o desenvolvimento. E caso seja, por onde começar? Ok, muito obrigado. Obrigado. Fábio tem a palavra. O Fábio não se pronuncia. Esmeralda, faz favor. Boa tarde. Doutor Aguinaldo, muito obrigada por esse evento. Gostava também de saudar agora o Dom Imbamba. Obrigada pela preleição. Estamos a ter uma grande aula. Dom Imbamba, as minhas questões são as seguintes. A primeira é, como se justifica que até pessoas que dizem estudar até o nível superior acreditar num quimbandeiro que é analfabeto e acreditar de tal maneira que ele possa resolver mesmo a situação que a pessoa está a viver. A outra questão prende-se com a saúde, o setor da saúde. Eu sei que educação, saúde e agora a justiça são três dos setores que podem ajudar muito a desmistificar essa crença ao feiticismo. Ora, como é que alguns médicos, ou mesmo o conselho do hospital, chega a dar, como é que é dizer? A dizer à pessoa, ao doente, não vamos conseguir resolver a tua situação de saúde, convém recorrer, sei lá, a quimbandas ou a, sei lá, curandeiros ou a quimbandeiros, porque nós, como médicos, não estamos a conseguir diagnosticar o teu problema. Se a saúde já me dá esta possibilidade, eu sei que existem sim terapeutas tradicionais, e sempre existiram. Até nas comunidades onde não há médicos, nós sabemos que os médicos não estão em todo o lado aqui, nos 164 municípios, acho que os médicos não estão em todo o lado. Mesmo aqui na capital há ainda muitos problemas em relação ao número de médicos nos hospitais e nos centros médicos. Pois é, esta é a minha situação. Se o Dr. Beto e outros médicos puderem também contribuir para responder essa situação em relação ao setor da saúde, eu ficaria muito grata. Obrigado. E também gostava de... Sim, doutor Aguinaldo, um momento. Só gostava de reforçar aqui no que diz respeito à justiça, é que tem mesmo um grande papel a desempenhar, porque o nosso povo acredita mais nos quimbandeiros, feiticeiros, enfim, do que na justiça. Só para dizer um exemplo, uma vez ouvi escrito que na rua Ho Chi Minh, ao lado de uma residência, onde os indivíduos passavam a urinar sempre. Então, o dono da residência escreveu, por favor, deixe de urinar aqui. E o pessoal continuou a urinar e tudo mais, e continuava. E depois, por favor, se continuar a urinar aqui, vai ser pego pela polícia, vai ser detido. E o pessoal, nada, continua a urinar.
E, por fim, o senhor descreveu, olha, precisa-se de urina para fazer um tratamento tradicional que toda a gente deixou de urinar. Muito obrigada. Tá bom. Tem a seguir aqui o homem do Galaxy Prime, que levantou a mão. Faz favor, liga o microfone. Boa tarde, doutor Aguinaldo. É o Zeca. Boa tarde. Pois, é o Zeca, José Álvaro para os outros conterrâneos. Boa agradecer tarde, já a intervenção do Dom José Mbamba. Posso falar? Pode sim, Zeca, pode falar. Posso? Ok, obrigado. Gostava de colocar duas situações, né? O Dom Mbamba, José Mbamba, dizia na sua explanação de que uma das saídas da situação que hoje vivemos no leste, e eu falo mais do Mochico, é a escola. Eu digo a escola, de facto. É a educação. Mas não é a escola já com os institutos médios. Não é a escola com as universidades, não. É a escola primária, é a educação social que nos está a faltar no leste, que está a faltar em nossas casas. Aqui vai valer aquele adágio popular: a árvore que nasce torta nunca se endireita. Então, o foco devia ser na educação primária, né? Formar as crianças, formar os professores de crianças, do ensino primário, para depois termos aquelas estruturas pesadas, que são os institutos que estão se espalhados pelo leste do país, institutos médios, digo eu, e as universidades. Só para dizer que corroboro que a escola é uma das saídas para o desenvolvimento do leste, mas não pode ser a escola superior, é a escola primária. Temos que começar da base. A segunda questão que levantou, a segunda questão que eu levanto agora, é que o Dom Mbamba, José Mbamba falava da questão da dinâmica cultural, fundamentalmente no Mochico e depois também a Lunda Sul. O Mochico por vias do caminho de ferro de Benguela e a Lunda Sul provavelmente seja pela a entrada ou a circulação com Malange por aí fora. Dom José Mbamba diz que esta dinâmica cultural é positiva. Eu digo, não é positiva na verdade. Devia ser positiva. Devia ser positiva porque nós teríamos aquela transição, aquela como é que se diz, aquela convivência, mas na verdade é negativa e a gente sabe o que está a falar. Fundamentalmente no Mochico. O CFB, quem está no Luau, fundamentalmente vem do Bié e de outras zonas, não é do Mochico. Então é só para dizer que esta dinâmica cultural devia ser positiva. E pode ser positiva. Agora tem que ser trabalhada, tirar proveito disso. Porque a prática mostrou que não. Porque, de facto, a exclusão, já abordei isso na última reunião que estivemos, no último evento que estivemos, e vamos continuar a abordar de forma aberta. Ainda há exclusão cultural no Mochico, exclusão de nascência no Mochico. Estamos a perder tempo, e perdemos tempo já no passado com isso. Quem é o natural do Mochico? Portanto, este é o meu comentário e devolvo a palavra. Okay, obrigado, Zeca. Há alguém que nos está a assistir, mas não tem possibilidade pelo Zoom, colocou as seguintes questões do Mbamba. Até que ponto, do ponto de vista antropológico, até que medida é que as nossas crenças e hábitos fazem de nós um povo mais adiantado ou atrasado que os outros? Essa é a primeira questão. E a segunda é, em que medida é que os julgamentos podem diminuir a crença na feitiçaria? Problema jurídico ou antropológico? Que solução? Se não houver mais ninguém, vamos então dar a palavra ao Mbamba para responder às questões que foram colocadas. Obrigado. Questões pertinentes
questões que vão nos ajudar, como dizia, a enriquecer a nossa reflexão. O meu caríssimo Ismael, pois, colocou a questão que ele chamou de infantil, que na verdade não é, porque esta é uma pergunta recorrente. O que é o feitiço? Se existe ou não existe? A questão do feitiço entra no quadro das crenças. Como dizia no início, a cultura é esse conjunto, é o acervo de tudo aquilo que nós realizamos enquanto membros de uma sociedade. E cada sociedade tem as suas crenças. E a feitiçaria entra no âmbito dessas crenças. Tanto